Eu recomendo o senhor falar com clareza para o microfone pegar tudo. E agora o senhor põe o fone? Olá, Ah, você tá me ouvindo? sim, tudo bem com você? Pergunta se ela tá te Eu ouvindo. estava falando inglês aqui. Você está ouvindo também legal, né? Tô ouvindo bem. Tá tudo bem, Custódio, tô te ouvindo bem. Então, eu acabei de, quer dizer, eu não assisti a aula completa, tá? Sei. Porque, segundo eu te falei, o tempo está muito corrido, porque quando eu terminei meu tempo de professor em 2021, eu iniciei um novo trabalho, né? Na verdade, fiz um curso e iniciei um novo trabalho como conciliador judicial. Então, eu tenho uma série de audiências todos os dias. E mesmo antes da audiência, a gente precisa entrar, saber do que se trata, certo? Conhecer, né? O que, que as partes Sim. estão requerendo, para você poder fazer uma mediação, né? Proveitosa, entende? Entendi. E então é muita correria. Eu imagino, nossa, é mediação de conflitos. Sim, mas é do próprio tribunal, tá? Tá. Então eu faço parte do Conselho Ajude, atuo no TJMG e no TJSP. Então eu Entendi. recebo, né, as comunicações, né, das audiências e é claro, eu vou entrar e vou aceitar ou não, entende? Porque de Entendi. repente você recebe até duas para o mesmo horário e tal. Agora, o que é legal é que é tudo online, então facilita bastante. Ah, que bom. É. Ajuda Aí eu muito. posso estar lá ou aqui, no momento eu estou em São Paulo, mas se eu estiver lá também eu posso atender normalmente sem problema nenhum, Ah, que bom. É mais prático, né? bem mais prático. Nossa, é uma praticidade. Presencial eu não faria. Não, eu falei que a pandemia trouxe alguns recursos que nós hoje estamos aperfeiçoando, né? Exato. A gente apanha ainda, tá? Porque, né? Apanha. Não é Nossa, na nossa geração. não é a nossa ossada. Imagina você que trabalha em banco e na época que eu entrei no banco era aquela máquina que dava aquela lapada. Lembra? Nossa, Que você lembro. apertava lá as teclas, colocava o papel e. Entendeu? A máquina de calcular era tudo separado da máquina de datilografia. Nossa, é uma realidade totalmente diferente. O bom é que a gente pegou tudo, né? Essa geração que Pegamos vai tudo. agora só vai pegar só É. a era da Não sabe inovação nada tecnológica. de como Não. chegamos até aqui. Outro dia eu falei, não sei o que eu citei para minha sobrinha neta, mimeógrafo. Ela Ah, olhou sim. bem para mim, eu não sei o que que é isso, o que que é isso? Ah, esqueci que você tem 11 anos. Em Belo Horizonte tem um museu muito interessante. Ele tem, sabe, equipamentos muito antigos, principalmente que eram usados na educação. Tem inclusive salas de aula com sabe aquelas carteirinhas que sentava dois ou três ali, De madeira. de madeira e de ferro Olha, também, que você subia o olha, banco ou descia, você lembra? entende? Eu comecei a Nossa, estudar numa daquela, entendeu? olha. Inclusive naquelas cadeirinhas sentávamos em três alunos. Nossa, eu lembro que eu peguei só a primeira série, que era em dois. É, eu, Depois não. eu também estudei com aquela cadeirinha, não, eu estudei até a terceira, se eu não me engano. Aí depois sim, chegaram aquelas carteiras que eram separados, né? A cadeira e a mesa. Isso, E aí também só sentava um e tal. Mas sei. enfim. Nossa, que legal. Onde que é o museu lá em BH? É no centro? É na Magistra. No A Magistra. Magistra Eu fica na não fui, Avenida eu Amazonas. fiz algum. Eu fiz já, conheço BH, eu gosto de lá. Aliás, eu adoro Minas. Eu fui conhecer cidades históricas, eu Então, gosto muito. eu sou da região das cidades históricas. Olha, Depois que você passou do Preto e Mariana, a próxima cidade é onde eu nasci, que é Ponte Nova. Só que Ponte olha. Nova é Ah, considerada zona da mata. É a ah, zona da mata mineira, desde Juiz de Fora até lá em Governador Valadares, já no norte do estado, é a zona da mata. Aí tem zona da mata sul, centro e norte, né? No meu caso era a zona da mata centro, que é a rota ali que vai de BH para o Espírito Santo, passando por Ouro Preto. eu lembro. Eu fui até eu conheci Ouro Preto. Então, agora lá em BH, esse museu fica na Magistra. A Magistra Ah, é a escola da escola. Então, sempre que os professores vão fazer atualização,
aperfeiçoamento, né? No âmbito da Secretaria de Educação, tá? Aí, Ah, então, tá. eles se reúnem lá Vou e... marcar esse nome. Eu tô para ir para lá, acho que antes de agosto, que eu tenho uma amiga escritora. E vai ser o lançamento, o livro dela, Como que é o nome dela? Conceição. Tá. Eu fiz o prefácio... 80 anos ela tem, É, brincadeira. então. Eu fiz o prefácio de uma escritora lá da região. É, É. Só que ela não mora na capital, ela mora em Lagoa Santa. olha, eu não sei onde a Conceição morava antes. Eu sei que agora ela está em BH. É Fran Mercês. Ela escreveu um livro muito interessante. Mulheres que Governam. Esse é o Olha que título do livro. legal. Aí ela me convidou para fazer a revisão, né? E aí fiz a revisão e ela me convidou para... Dois outros convites ela fez para fazer o prefácio, que era o Que primeiro livro legal. dela, e para fazer um comentário, sabe? Ah, do que eu achei do livro. Aí eu Que fiz, legal. né, o comentário e tal. E daí então, agora eu estou com outro livro para fazer revisão e prefácio. Eu recebi essa semana. Nossa, que bom. Você é na área de português? Não, eu não Para sou fazer da área de revisão? português. Mas Olha, como eu li demais, imagina, eu costumava ler olha, porque 3 para livros fazer por revisão é semana. duro de um livro, Sim. hein? Eu lia 3 livros por semana desde a infância. Então, eu Uau, pego um livro assim parabéns. à tarde e leio ele numa tarde. Entendeu? Meu Deus, Então que bom. eu tenho muito hábito de leitura. E E você tem isso, hábito de riscar o livro ou não? não, não. Eu imaginei, eu falei, gente, eu Um risco negócio assim, que eu eu quero nunca me anotar. conformei quando eu via os meus colegas de classe pegar o Então, livro e virava o livro ao contrário. Eu falei, ah meu não, Deus. virar não, mas eu Não tenho sei, que você percebe? marcar. É, marcar. Por exemplo, eu não marco por A minha quê? amiga fica louca comigo. Porque Eu não marco existem livro. livros que eu li quando eu estava na quinta, sexta série. E eu lembro de trechos dele até agora. Ah lá. Sabe até mesmo aqueles livros texto ali de língua portuguesa? Vários daqueles pequenos textos, né? Que Ah, são colocados nos livros, eu lembro todos até agora, né? E outros livros que eu li também na ocasião eu tenho assim bem gravado, nomes, lugares, entende? Então, para eu pegar e contar uma que história é muito memória tranquilo, boa. sim. Parabéns. E porque a mente ela ficou muito ágil, né? Sim, Muito nossa, muito rápido. rápida. É, E eu gosto muito de leitura, mas eu não consigo ler assim. O último que eu li, que até eu coloquei nas minhas redes sociais, que ela pediu opinião para ajudar ela nas redes sociais. Foi uma engenheira agrônoma que está trabalhando um tema de, ligado a plantas, né? A cura através das plantas. E ela está lutando para trazer ao Brasil, porque na verdade toda a formação dela foi em Londres e agora está em Peru, no Peru. E aí o pessoal aqui que tem amizade, conhece ela, nós estamos lendo o livro e dando a nossa opinião, né, nas redes sociais. quem trabalha muito com esse tipo de material é a Igreja Adventista. Ah, não. Eles têm um trabalho assim, fantástico de pesquisa, porque eles tomam muito cuidado com a alimentação, né? São. Então, se por exemplo, cada tipo de alimento eles estudam bastante para saber que tipo de risco o consumo daquele alimento traz e em que situações ele traz risco. Então, é um trabalho muito, muito, muito joia. E, claro, eles têm toda aquela questão também de combater vícios, né? Só que É muitas muito coisas interessante. que para nós é normal, normal. Por exemplo, você tomar sempre uma determinada bebida. Eles consideram que é um vício. Principalmente quando você fala assim, eu não posso ficar sem tomar tal bebida. Você tem um vício. Só que é um Sim, vício social, né? Aceitável. é, Entende? é. Mas é uma coisa que Mas eles se a gente, recomendam é, que você mas não cria, que você não adote, entendeu? sim, Que porque você fortalece, né? é que você fortalece Eu sua li um livro dependência disso. daquilo. Eu li um material sobre isso, viu? Eu não posso ficar sem tomar café. Pode sim, É, sabe? Não é uma coisa que você não pode abrir mão. Pode, tranquilamente. é. Entende? Como de Mudanças qualquer, como atitudinais. de qualquer outro alimento. Você precisa de todos, mas não especificamente de nenhum. É. Entende?
E, No na equilíbrio, verdade, né? até mesmo na questão de cura, né? A cura, não essa cura por plantas, a cura por adoção de crenças, entendeu? Dois passos. Primeiro, abandono de crenças limitantes e assumir crenças possibilitantes. Então, por exemplo, quando você fala não consigo, você está fortalecendo uma crença limitante que te cria uma barreira ali. Quando você fala o contrário, aí você gera uma crença possibilitante, ou seja, os seus limites são ampliados. Porque, na verdade, os nossos limites podem ser ampliados até o infinito. Nós somos, assim, criados para sermos ilimitados. Só que nós mesmos nos limitamos. E muitas vezes nos limitamos, assim, com limites muito estreitos. Estreitos, assim, demais. Sim. Entende? Então, são questões assim. Eu me lembro até de um texto da Bíblia, né? Quando eu falo assim, não consigo fazer tal coisa, aí tem um texto que de Filipenses 4,13, que tem escrito o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Sim. ainda que a minha força tenha limites, a força que eu recebo dele não tem. E com a força dele, eu me torno realmente ilimitado. Né? Aí um outro texto também que está em Daniel, diz assim, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, existe essa possibilidade de realizar coisas assim grandes, verdadeiras É um proezas. conhecimento milenar e que nós, inconscientemente, bloqueamos nós. Bloqueamos. Né? É. Bloqueamos. E muitas autoridades, né, muitos doutrinadores fizeram isso conscientemente. Esse é um fato. Tem detalhe também, né? Que só fizeram isso conscientemente. Basta você ver a questão que na Europa já tem mais de um século, a famosa secularização. Tipo assim, então tudo é o que é visível. Não, o que é visível é a parte mínima do todo. A maior parte é o que é invisível. E a realidade verdadeira é invisível. Entende? Então, quando você consegue começar a enxergar essas coisas, é que você vai ampliando a sua visão, vai tendo horizontes assim virtualmente ilimitados, na verdade. É claro que depende de você ir superando, né, essas barreiras que ou colocaram em você ou que você mesmo colocou, né? Porque nós vamos vivendo com a resiliência, né? nós estamos vivendo e dando respostas, né, para situações. Abraçamos algumas coisas, rejeitamos outras, mas enfim, sempre existem revisões que a gente pode fazer. Sim. Entende? Faz alguns anos que eu passo por essa revisão. Então. Porque eu fiquei muito tempo trancado em escolas. Exatamente. Quase 35 anos. Hoje eu paro para pensar, nossa, eu saía às 7 da manhã e voltava às 23 horas. Foi muito, só esse período de sair 7 e voltar às 23, foram 20 anos. Então, quando você sai disso, quando eu saí da escola, eu fiquei meio abobada, viu? Quando fechou, fiquei assim numa... E veio a pandemia, logo entramos na pandemia. Então, para mim, a pandemia, claro que teve o seu lado negativo, sua fragilidade, mas para mim ela foi um momento de grande aprendizado. Sim. Foi aonde eu comecei a ver que eu falei, nossa, eu só com tanta coisa para eu fazer, eu tenho tanto que fazer ainda, não posso desanimar, sabe? Voltei a ver assuntos diferentes. No meu caso também, foi justamente durante a pandemia que eu comecei a produzir alguma coisa na internet. Nós fazíamos lives, né? E tivemos lives até com mais de 4.000 pessoas acompanhando. Então foi realmente uma experiência boa. Só que depois que terminou aquele período, aí a gente deu uma relaxada nisso. E estou retomando agora, né? Com essa proposta aí do MBA do palestrante. Porque eu faço palestras há muito tempo. Entende? Teve inclusive... A sua palestra envolve que tema? Então, assim, a primeira série de palestras que eu desenvolvi foi em 2015, só que essas palestras foram dentro de um projeto que nós elaboramos e que foi submetido à Fundação Banco do Brasil e foi escolhido como o melhor projeto para a região. Aí eu fui o autor do projeto
existia, tinha uma verba assim, mas era uma verba muito limitada. E claro, nós podíamos ter feito outras coisas, mas quisemos comprar carro para a instituição, no caso uma caminhonete, né, para facilitar a vida das pessoas. Então nós procuramos assim fazer uma planilha de custos que priorizasse a atividade fim, entende? E claro, tinha as atividades meio, e eu fazia parte da atividade meio, que era justamente oferecer as palestras de conscientização, o curso de preparo do pessoal para que fossem capacitados como agentes ambientais, entende? E daí então ocupou os anos de 2015 e 2016. Na verdade, na época tinha dado aquele primeiro boom de Zika vírus, sabe? De dengue, chikungunya. E então a palestra que nós desenvolvemos na época foi coleta seletiva versus Aedes aegypti. Por quê? Porque uma das coisas que mais propiciam o ambiente para ele se multiplicar é o descarte indevido de material reciclável. Garrafas, pneus, né? Enfim, todo esse material que pode ser reciclado. Então, a ênfase era o seguinte: se o município adota a coleta seletiva, ele está combatendo, né, toda essa situação de epidemia, né, que tinha na época. Aliás, principalmente a dengue está dando novas epidemias aí, né? Nossa, aqui no meu município é demais. Pois é. Então, aumentou muito. Na verdade, foi uma palestra desenvolvida para ser feita principalmente nas escolas, né? Escolas infantis, de ensino fundamental, de ensino médio e tal, justamente para fazer a conscientização. E havia também as palestras feitas em clubes, igrejas, associações, entende? Mas devido justamente àquela nossa preocupação em deixar a maior parte de recursos para atividade fim, cada uma dessas palestras eu recebia apenas R$ 660. Entendeu? Como eram muitas, né? Às vezes 2, 3 por dia, então foi um período que compensou bem financeiramente. Mas assim, palestras em si eu faço desde sempre, né? Porque professor nada mais é do que um palestrante. Essa facilidade é que nós professores, eu também sempre, quando tinha projetos, eu participei. Inclusive é um tema que eu amo, que é a reciclagem, né? A sustentabilidade. Sim. Aqui o lixo na minha cidade que a gente conseguiu hoje passa seletivo, mas foi uma luta, como você colocou aí também. Mas eu sempre participei de palestras nas escolas. Quando eu fechei, que eu aposentei na escola pública em plena pandemia, em 2020, fevereiro de 2020, mas eu mantinha ainda a Fundação Barra Bonita de Ensino, que é particular, mas é uma fundação, né? E eu estava lá como diretora. Nessa fundação eu fui professora, coordenadora e estava ajudando como diretora nos últimos momentos. Fiquei lá até 2023. E eu desenvolvi muitos projetos. E eu tinha facilidade para falar com os pais, principalmente em questão de mediação de conflitos. Que até eu fiz gestão na UFSCar voltada a isso, porque eu gosto, era uma coisa que eu tinha muita facilidade na escola pública. Eu trabalhei aqui em Barra Bonita, na maior escola pública. Na época tinha 2.200 alunos, né? Para um município pequeno, né? Porque hoje ele está com 35 mil habitantes. Mas enfim, quando eu gostei, que eu vi a palestra pela primeira vez, foi com a Tati de Antela. Você conheceu ela? Conheci. Eu até considerei fazer o curso com ela, entende? Eu ainda pretendo fazer. Mas como eu acabei assim, optando pelo MBA, pelo menos para começar, né? Eu acho, aí ficou... opinião minha, o MBA, ele te abre caminho mais para o corporativo, que eu queria entrar. Eu gostei mais, eu achei eles mais práticos. O VPO da Tati é fora de série. Na época, eu me lembro que foi muito alto
né? Eu nem tinha o valor, não. Sim, Eu lembro que eu isso, precisei usar o cartão de crédito meu e da minha irmã, então. porque na época eu não tinha. E eu falei, nossa, mas foi muito bom eu fazer. Isso Foi tirou ela meu, que me... então, isso tirou o meu, sabe, aquela prontidão de investir. Falei, não, eu acho que. Eu investi muito Mas o primeiro que ultimamente. eu ouvi a proposta foi o Roberto Chiniachique. Ah, sim, conheço Foi ele. o primeiro. Eu leio os A Tati foi a livros. segunda, né? E, enfim, aí foi me. Sabe, mas eu pensava, poxa, mas tem muitos nomes, tem muitas pessoas e tal. Ficava naquela, bom, vão escolher sempre os mesmos, entende? Então, nesse sentido, o MBA abriu, porque eu percebi que aquele mercado que eu pensava que era mais restrito, ele é muito mais amplo. Ele é mais amplo. Você Foi entende isso como que que eu é? pensei. Foi bom, se É, ele é mais amplo, tudo bem, aqueles, né, os medalhões lá tem espaço garantido, mas cabe mais gente, entende? uhum, E foi que foi, então eu vou embarcar nessa, entende? é. E daí Você estamos já indo. fez o seu Media Kit ou não? Eu fiz, mas não mandei ainda. Fiz o Media Kit, fiz o Mini Bill, eu mesmo fiz. Mas eu apanho muito na questão da tecnologia, Não, eu também. tá? Eu não fiz, eu fiz, mas não mandei também. Mas eu tô agora, eu pedi ajuda para um amigo, para ver se ele dá uma, porque ele trabalha com É. data e ele é esposa, né? Eu falei para ele dar uma olhadinha para mim, porque eu falto fazer as fotos profissionais também. Mas eu quero mandar. Esse ano parece que eu preciso fazer isso. Eu quero mandar Aqui. já antes do Eu final vou desse corrigir. mês. Porque aí é começar a participar, entendeu? É, Se não tiver é isso bom, mesmo, vamos Custódio. aprimorando. Tem que participar. O Evolution, você participou? Participei. Ah, você participou? Foi lá que eu Verdade. te Foi conheci. lá que nós nos conhecemos, Lembra que quando você verdade. saiu. Isso, lá do shopping, você É que me exato, orientou. Não, exatamente. eu fiquei em dúvida agora. Eu falei, será que foi no Evolution? Eu investi muito de 2020 para cá. Eu comecei a investir, na verdade, em 2021. 2020 estudando. 2021 eu fiz curso com a Tati, fui conhecer ela pessoalmente. Ela estava ainda, ela não era o que é hoje. Hoje ela é uma potência. Quando eu conheci ela lá em 2020, 2021, que eu comecei a fazer o curso, era muito mais prático, né? Chegar até ela. E não que ela não, a equipe dela é muito boa também. Mas o que me levou a ir para o MBA foi a facilidade dos meninos. Eu achei assim que eles têm uma São mais visão mais para o acessíveis, né? corporativo, É. mais São acessível. mais acessíveis É, também. porque a partir deles, a partir de que eu entrei lá, eu já tinha dado 12 palestras voluntárias. Como você, né? O perfil parece muito o seu, né? É, Professor. sim. Eu dei palestra em escolas, em ONGs, e depois que eu entrei lá, eu fui chamada por Sebrae, mas foi também parceria, não recebi nada pelo Sebrae. Mas foi uma parceria boa, porque eles divulgaram, né? E aí eu ganhei uma consultoria pela prefeitura, eu fiz o EPRETEC, aí eu abri a MEI. No que eu abri a MEI, eu falei, meu Deus, aí eu falei, eu vou pagar e não vou receber por isso. Mas aí eu desenvolvi um projeto que foi muito bom aqui na minha cidade, que foi referente ao Rio Tietê, Vozes do Tietê. E esse projeto eu envolvi crianças, tanto da particular quanto da pública, com um cantor nordestino, e uma homenagem para o Tietê. Foi muito legal. Né? Foram 3 meses de ensaio, porque ele estava aqui na cidade de Jaú, que é próximo, e nós apresentamos Vozes Teatro do Tietê. Muito legal. Depois disso, eu gostei de montar projeto. Eu falei, nossa, eu não imaginava que eu tinha essa facilidade. Ah, sim. Aí, o ano passado, eu montei Paul Blanc, passei em primeiro É. lugar com bullying. Projetos assim de grande envergadura, eu comecei a montar em 2004. Olha que bom, É, porque isso nos fortalece. exato. Agora, assim, pequenos projetos, né? A gente sempre fez, né? Porque, assim, fazia parte da própria atividade ali no âmbito da escola e Sim, tal, né? Enfim. é, Mas, assim, projetos mais abrangentes, ah, aquele período de 2004 para cá tem sido muito frutífero. Não foi só esse projeto que eu emplaquei, né, na Fundação Banco do Brasil. No ano seguinte fiz outro projeto e ele levantou um valor 4 vezes maior do que o de coleta seletiva. E também
pouco mais de um ano depois dessa ocasião do primeiro projeto, lá em Caxambu, eu fiz o plano de trabalho da Ascamarque, que é aquela associação que eu ajudei a organizar, A organizar. e eles conseguiram encampar a coleta do município, com base nesse plano de trabalho. Entendeu? Ficou E muito lembra bem daquela feito. palestra daquele moço, Massa, do Tony Massa, Não. no Evolútil? Sim, o que é das Forças Aéreas? Não, é aquele rapaz que entrou com um casaco que não usava, era nada, tudo sustentável. Não Você assisti, lembra da não assisti. palestra dele? Porque próximo da hora do almoço eu precisei dar uma saída, e aí quando eu voltei já tinha passado uma ou duas palestras depois do almoço. Depois eu vou passar o link para você dele, só para conhecimento. Ele mesmo, aquela palestra dele foi assim um leque aberto nesse campo que você trabalhou. Sim. E que nós trabalhamos, eu trabalhei aqui em escola, fizemos pesquisa, né? Como você disse, pequenos projetos. Agora, quando você abre um projeto maior, que nem do Aldir Blanc, tinha mais de 100 pessoas, só na categoria 1. Que eu coloquei a categoria 1 para 10 mil reais, porque eu estava com 7 integrantes, né? Tem que ter o professor de Libras, tem que seguir o edital. E foi a primeira vez que eu prestei, e eu gostei muito. É trabalhoso, mas foi bom porque veio pessoas da região ver. Ainda que você não tenha resultado financeiro, você tem aquele senso de ter, né, ainda no contribuído, Aldir né? Blanc, o Aldir Blanc foi a primeira vez que eu ganhei com palestrante, né? Foi um valor de R$ 500 por 4 palestras, mas a ajuda saiu 2.400 para mim. Foi a primeira vez. Mas foi depois que olha como eu ia falar isso. Por que estou dizendo isso? Porque foi o MBA que abriu esse leque. Sim. Né? Porque senão eu estava esperando, não imaginava fico só com palestra. Não é só palestra. Uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, Custódio, aqui, ou em outro lugar, mas eu falo aqui porque aqui é uma cidade pequena e tem a usina da Raizen, Rumo, tem muitas empresas ao redor. Por exemplo, Gracel, a empresa de transporte, Budel, enfim, tem muitas empresas aí, Lençóis, Pederneiras, essa região. Eu gostaria muito de montar um workshop de palestra. Não tem, eu nunca teve. Eu fiz uma pesquisa, só teve em Bauru recentemente. Bauru é uma cidade bem maior, né? Mas Jaú nunca teve, Barra, Igaraçu, Dois Córregos, não. Então é algo assim que vale a pena, é algo que está aqui no meu radar, né? Porque você viu, como chama aquele moço que falou com a gente, o Tandy. Aquele você estava na palestra com ele? Sim, com certeza. Tudo bem que ele é um legado do voleibol, tá? Ele tem aí 55 anos, né? Mas ele veio recentemente em Lençóis. Nossa, ele foi chamado em Lençóis. E uma palestra dele é de 70 a 90 mil reais. Exato. Então, mas essa é a questão. Tem um campo muito vasto de trabalho que nós podemos, assim, sabe, nos envolver com ele. Inclusive, essa ideia que você colocou é muito interessante. Só para você ter ideia, existem fundos consideráveis de governos estaduais e federais para os municípios que querem implantar a coleta seletiva. Só que muitas vezes o gestor não tem conhecimento disso. Ou não tem conhecimento ou não tem vontade. Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Mas de qualquer forma, se a gente fizer um trabalho com as empresas, com a sociedade civil, esse gestor será pressionado. Tipo assim, nós queremos a implantação da coleta seletiva. O Brasil perde 120 bilhões por ano só porque não reaproveita o lixo produzido. 120 bilhões. Rica, eu posso dizer, e agora nós estamos, eu estava no diretor, vou pôr em 2008, um pouquinho antes, a gente conseguiu muita coisa. Hoje nós temos uma empresa ótima de reciclagem aqui. Tenho até troféu. Sim, mas em Barra Bonita. Só que, digo assim, na região que você falou, né? Não tem. Não tem. Cidades que não tem. Então, essa proposta
nós podemos elaborar um projeto, inclusive com série de palestras, e Eu levar para gostaria, todos os viu, municípios da Gustavo? região. A gente deveria unir nossos conhecimentos e montar Vamos alguma sim. coisa. Eu acho muito interessante. Por E quê? sabe com quem que eu conversei antes de você? Minha bateria acabou? Eu estava conversando com você que a minha bateria acabou e eu falei, meu Deus, com a Natália. Sabe a Natália do MBA? Sei. A Natália. Hum. Eu estava conversando com ela porque ela tem uma palestra muito interessante, né, de motivação, ainda mais que ela já é uma inspiração só de ver ela, né? Só de ver a Natália a gente já é uma inspiração. E eu vou voltar com as lives. Eu estou fazendo um planejamento que eu deixei pessoas que em 2023 eu fiz live praticamente o ano todo. Com os empreendedores aqui da cidade, com ex-aluno que mora no exterior, com pessoas do sul. Nós fizemos live praticamente o ano todo, 2023, e para mim aperfeiçoando, falando, inclusive chegamos a fazer mais de 60 minutos, até com o dono da rádio Novo Som daqui, proprietário, foi um sucesso. Em 2024 eu fiz poucas, que eu parei por causa do projeto, porque não dava para conciliar as duas coisas. E eu estava conversando com a Ana que eu queria fazer 5 dias contínuos com as pessoas que ficaram para trás. Né? Foram 3 pessoas que eu prometi que quando eu voltasse, que uma delas é psicóloga, e aí eu convidei a Ana se ela aceita, e ela aceitou. E nós estávamos conversando sobre isso. Ela falou, Valdete, a gente precisava se unir para desenvolver alguma coisa juntos. Pois é. Todo mundo, nós, porque alguns nós não temos afinidades. Exato. Mas com algumas pessoas a gente tem. Mas você lembra A gente poderia se unir. que eu te mandei aquela documentação? Eu achei legal, e no estado legal. de Minas, a nossa instituição tem utilidade pública estadual. Nossa. Em 2026, o governador assinou a lei 22159 e nos reconheceu no estado inteiro. Portanto, nós temos uma voz muito mais potente. Eu tenho Minas, é tão gostoso trabalhar em Minas, né? Eu tenho em São Paulo também. Só que em São Paulo nós só temos municipal. Nós temos em Jundiaí, utilidade pública municipal. Só que eu quero agora, neste ano, buscar a utilidade pública estadual em São Paulo. Isso. Entendeu? Isso dá uma condição assim, excepcional para você movimentar a sociedade, para fazer seminários, para fazer simpósios. E nesses simpósios e seminários, nós podemos fazer, por exemplo, palestra de abertura e encerramento e deixar o período entre o encerramento e a abertura para outros companheiros. Entendeu? Ô, Custódio, o que você precisa de São Paulo, por exemplo? De conversar, de falar na Assembleia, o que seria? Então, eu estive, na semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo esteve aqui em BH, na semana passada, no sábado. Aí eu estive com ele lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Foi assim muito rápido, né? Mas enfim, eu pretendo me encontrar com ele em São Paulo. E aí eu quero já levar o pedido, né, de reconhecimento e dar entrada diretamente com ele. Entendeu? É claro que os deputados aí da região, que você tiver contato, eu posso mandar para você os dados, né? E olha, dá uma força, dá um apoio. Você entendeu como que é? Outra coisa. Porque eu tenho alguns amigos aqui que são vereadores, até teve um que eu ajudei no trabalho. Val, você divulga para mim? Eu até estudei muito, fui para São Paulo conhecer a Valéria Bolsonaro, que ela que trabalha com um projeto, né, sobre mulheres, a violência. Eu fui com uma vereadora, né, não tive custo nenhum. Mas aí eu desenvolvi aqui na cidade, desenvolvi assim, no sentido de fazer os jovens fazer o curso, né? E divulguei muito isso através dos vereadores. Eles me ajudam muito. Então, tudo isso é algo que a gente precisa realmente ir atrás. Entende? E detalhe, à medida que nós formos atrás, nós vamos tendo portas e mais portas abertas. Entendeu? Então, é muito interessante você falar do BH para mim. Eu tenho um amigo que mora lá, eu dei aula pro filho dele. Eles estão em BH desde 2015. Inclusive eu fui visitá-los a última vez em 2022, 22 que eu fui para lá, no aniversário do Gustavo.
E também veio a minha amiga, que eu não conhecia. Foi através deles que eu conheci BH. E ele falou para mim, Valdete, manda seu material para cá, para você vir trabalhar para cá. Sim, Por isso que eu falei, hora que o meu mas líder, é líder justamente, estiver o meu pronto, pensamento é justamente nesse sentido. é, A nossa instituição é forte aqui em São Paulo, muito embora seja só um município, mas é um município de peso. Jundiaí é um dos é. municípios mais promissores do estado. Jundiaí, eu ia falar para você, foi colocada a cidade mais promissora do estado de São Pois Paulo. é. Só para você ter ideia, é mais agradável você morar em Jundiaí do que morar na capital. A Ou Alessandra assim, Pinotti, ela fez o curso comigo. Ela falou isso para mim. é. Ela fez o curso da Tati Tem junto uma, tem comigo. uma outra coisa impressionante também. Eu tenho uma amiga, que aliás eu vou para casa dela amanhã. Ela mora em Jundiaí e ela se aposentou como Olha, professora na Prefeitura Municipal de Jundiaí. Ela recebe 15 mil reais por mês. Um salário que dificilmente o professor do Estado consegue. nossa, a gente não consegue. Você entende como que é? Entende? Então, é uma cidade muito Nossa, eu agradável. li sobre Jundiaí esses dias. Cada terminal de ônibus em Jundiaí tem um local para a população acessar a internet de graça. Meu E pode pai, fazer 5 impressões por dia. Todos os terminais têm. brincou? Você entendeu? E tem também no Paço Municipal, né? No prédio da prefeitura tem espaço. Pra você ter ideia, tinha antigamente um acesso a São Paulo, do governo do estado. Desapareceu isso. Entende? Eles não, eles mantêm. Outro município que tinha era Guarulhos, mas também desapareceu. Depois da pandemia, aproveitaram para fechar tudo. Entende? E, enfim, é um lugar muito bom. Agora, o que acontece? Eu vou então dar entrada, né? É, acredito que no mês que vem, desse pedido de reconhecimento. E o que você puder fazer, eu te mando, né? O protocolo Não, certinho. vamos trocando ideia. O que eu puder fazer, eu faço. Exato. Porque disso vai resultar muito benefício para todos nós. Se a gente realiza. Ah, tá. Eu quero comentar com você de dois projetos. Naquela fase de 2004, eu preparei esses dois projetos. Ah, foram três, mas eu não vou deixar o terceiro para depois. É, um dos projetos que eu fiz na ocasião, eu comecei em novembro de 2004 a fazer contato no Congresso Nacional para viabilizar a realização dele. Era um projeto muito amplo de realização de fóruns municipais da paz em muitos municípios do estado e, ao final, um fórum estadual da paz. Olha só, nesses fóruns municipais a comunidade seria ouvida, os problemas dos municípios seriam levantados, haveria os encaminhamentos para as autoridades a quem compete encaminhar esses problemas e solucionar, e aí ia coroar tudo com o fórum estadual. Só para você ter ideia, eu viajei eu viajei para Brasília e lá fiz contato com todos os deputados da bancada do meu estado. E 16 deputados fizeram moção de apoio. Ou seja, aplaudiram o projeto, disseram o que você precisar, conta comigo. Então, para você ter ideia de como que dá para se alcançar realmente um excelente resultado. E agora eu quero reeditar esse projeto em Minas e em São Paulo. Entendeu? No caso de Minas, eles chamavam Minas no Caminho da Paz. E Entendeu? nesse caminho da paz, o que você trabalha? O que Então, você vê? nós abordamos. Ah, tá. Como que ele é feito? O É, que você aborda? é impossível você fazer em todas as cidades. São Paulo são 645 cidades, Minas Gerais são 853. Totalmente inviável. Então a gente faz cidades que têm a característica, sabe, parecida com a outra. Por exemplo, a gente pega uma pequena cidade, menos de 10 mil habitantes, faz ali. Pega uma cidade de 30, 50 mil habitantes, entendeu? Existem números, mas nós escolhemos uma ou duas de cada segmento, assim, em termos de, de população, né? Até chegar nas cidades maiores, que tem de 500 a 1 milhão de habitantes, e aquelas que têm mais de 1 milhão de habitantes. Tudo bem? Na verdade, nós deixamos essas maiores para o final, para mais perto da, do fórum estadual. Aí nesse fórum nós abordamos tudo aquilo
que compromete a paz social, sabe? A pessoa poder trabalhar e produzir, a pessoa poder desfrutar do resultado do seu trabalho, combater essa inversão. Oi, então, caiu a nossa conexão, né? Porque deu o tempo. Deu 40 minutos. É impressionante, né? Eu também não percebi que passou tão rápido o tempo. Aí aqui na tela do computador já está convertendo a gravação. Aí eu vou te mandar ela depois, tá? Então, já. E acredito que vai ficar um material de qualidade. Só que eu queria ver o seguinte com você. Eu queria saber se a gente poderia programar a nossa atividade mesmo para mandar para o Francisco para hoje à tarde. Por exemplo, 16h30, 17 horas. O que você acha? Não, não. Lembra que nós precisamos fazer a- o nosso vídeo, né? Então, primeiro, poderíamos fazer hoje. Por quê? Porque amanhã o meu tempo vai estar mais corrido, entende? Então, se fizéssemos hoje, eu já eliminaria essa responsabilidade e amanhã para mim ficaria assim. Eu não teria essa preocupação amanhã, entende? Porque o que acontece? É, a ideia seria, num vídeo, você servir como contratante e eu como palestrante, e no outro, inverter. Eu servir como contratante e você como palestrante, tudo bem? Seriam dois vídeos. Por quê? Porque assim nós vamos mostrar a nossa habilidade, a nossa condição, tanto como contratante como como palestrante. É interessante. Tudo bem? Eu dei uma olhada naquele material da Budel, eu achei muito interessante, né? Os diferenciais que eles têm. Então acredito que esteja de bom tamanho para a gente fazer. Hum, 5 horas. Então vamos ver o seguinte: se você conseguir mudar, hum, tudo bem. Vamos ver, se você conseguir mudar, se a gente puder fazer às 17 é melhor, porque está mais dia ainda, né? Mas se não, 16, 18 e 15 também não é mau negócio, não.
Exato. Ah, nós vamos inverter os papéis de um para o outro. Não, não. Nós fazemos um vídeo, eliminou aquele, salvamos aquele. Aí tem o outro vídeo. Não, aí pode ser. Palestrante. Sim. Não, esse horário está ótimo. Tá bom? Tá, tá bem, então. Até mais. Tchau, tchau. Beleza.
Ô, Davi, aquela reunião passou o tempo. Como que eu faço para gerar um novo link e mandar? Ah, eu vou ensinar agora. O link expirou, né? Expirou. O senhor vem aqui. Eu ficava sem bateria. Participantes. Convite. Aí vai aparecer isso daqui. Aí é o canto inferior esquerdo, o quadrado. Vai, convite link. Copiar link do convite. Assim que você copiar, você minimiza essa tela. Ou não, você clica aqui, WhatsApp, e é para ela que você tem que mandar, né? Já. Como já está copiado, o senhor aperta as seguintes teclas: Ctrl e o V. E manda. Pode apertar X aí, não dá nada. Quando eu terminei meu tempo de professor lá, Olá, você está me ouvindo? Assim, ó. Mesmo você gravando, se você fizer isso, minimizar a tela, não vai parar de gravar. tá, mas quando ela entrar eu preciso liberar de novo, né? É. Tá. Você pode iniciar a gravação. Eu recomendo o senhor falar com clareza para o microfone pegar tudo. E agora o senhor falou. Olá, Olá, você está me ouvindo? sim, tudo bem com você? Assim, ó. Mesmo você Olá, você está me ouvindo? assim, ó. Mesmo você gravando, se você fizer isso, minimizar a tela, não vai parar de gravar. Tá, mas quando ela entrar eu preciso liberar de novo, né? É. Tá. Você pode iniciar a gravação. Eu recomendo o senhor falar com clareza para o microfone pegar tudo. E agora o senhor falou. Olá, Olá, É um papo que faz a gente aquecer os motores. Então, é válido, apesar de qualquer feedback que eu possa te dar, é válido sua tentativa. Agora, em relação a feedbacks, preparação. Primeiro ponto que o professor Francisco trouxe. A preparação, ela compõe pesquisa do cliente, ela compõe a pesquisa do nosso ambiente para poder apresentar ali, né, o que a gente vai falar para o cliente na call. E uma coisa que eu acredito que você precisa preparar para qualquer call que você for ter é a câmera. Então, por exemplo, sua câmera, ela tá, parece que tá de baixo para cima. Eu tô nem vendo a sua cabeça completa, porque corta, sabe? Então é muito importante que a sua câmera esteja de frente para você, assim como eu tô aqui, ó. A câmera tá de frente, tá vendo? A gente tá conversando, eu tô olhando para você. Porque a gente já não tá cara a cara, a gente não tá pessoalmente. Então é importante que a gente esteja aqui um olhando pro outro, câmera aberta, pessoal, pelo amor de Deus. Nunca faça uma call com câmera fechada, isso aqui não precisa nem falar, né? Mas estando com a câmera aberta, apresentável, em um ambiente bem apresentável e com uma câmera bem quadrada. Então esse é o primeiro ponto, Mauro. A cola, você tô vendo que você tem um monte de livro aí na sua estante, nem que você ponha um livro em cima do outro e depois põe o celular em cima. Mas ali no seu nível para ficar retinho ali, para dar para ver o seu rosto frente a frente, naturalmente. Segundo ponto, áudio. Esse ponto eu vou tirar um pouco de peso, eu não vou pôr tanto peso nele, porque eu estava te ouvindo aqui no Viva Voz. Eu não sei se era para todo mundo, mas o seu áudio estava muito baixo. Para vocês também ou para vocês estavam normal, galera? Normal ou ruim? Então estava baixo. Não era só eu. Quem tá, Mauro? Sei lá,
Então é muito importante que tudo isso esteja muito nítido, tá bom? Então esses são os pontos iniciais. Agora sobre a nossa conversa. Gente, a gente está fazendo uma simulação e eu trouxe o cliente agora para vocês pesquisarem. Então eu não vou exigir que vocês sejam experts sobre os clientes que foram apresentados aqui, tá? Mas algumas dicas que eu vou passar aqui para o Mauro e para todos vocês em relação a essa questão de preparação de terreno. Então quando eu entro com o cliente numa call, evitem dizer assim, não é uma coisa ruim, mas existem outras formas de dizer isso. Eu dei uma pesquisada sobre a sua empresa, não é uma coisa ruim, sabe? Mas parece dessa forma. Roteirizado. Então a gente pode transformar essa linguagem para eu conheço a sua empresa. Eu sei que X, Y, Z, eu sei que tal, não é isso? Eu estou enganado, sabe? Então dessa forma, parece que você já conhece há muito tempo. E você não está falando que conhece há muito tempo, você está falando que conhece. Mas a forma como você coloca traz mais autoridade para aquilo que você está falando. Entende? Então esse é um feedback que eu acredito que vai te ajudar bastante. Uma coisa que acaba atrapalhando, e aqui eu vou tirar peso desse feedback, mas é importante falar ele para vocês, é sobre as pausas, e sobre o gaguejar na hora de falar sobre a empresa do cliente. Então, de novo, o Mauro acabou de pesquisar sobre a Motive, então, óbvio, o objetivo, o propósito da Motive já está decorado na cabeça dele, porque ele acabou de ler. Né? Então ele gaguejou ali para falar isso, mas tudo bem nesse caso. Agora, quando você estiver falando com o cliente, você tem que estar realmente preparado para aquela conversa. Então anota aqui, então não tem problema você olhar, vi que vocês foram fundados em 1900 e bolinha, não é? Esse ano é o aniversário de tantos anos, não é? Caramba, que legal. Vocês vão fazer evento para comemorar o aniversário? Além desse que vai acontecer? Ah, legal. Vi que o lema de vocês é XYZ. Aquilo tem que sair liso, fácil, como se você já tivesse falado aquilo 1000 vezes. Porque ao fazer isso, o cliente vai te ver como um dele. Caramba, esse cara fala de mim como se fosse alguém que trabalha aqui falando de mim. Isso conta muitos pontos positivos para vocês. Beleza? Agora uma coisa muito importante. Uma coisa que eu sempre observo nas calls é sobre a jornada dessa call. A jornada da conversa. Como essa conversa foi conduzida. É muito importante que vocês entendam que numa call, quem fala mais perde. Anota isso no caderno de vocês. Numa call, quem fala mais perde. Essa é a regra de ouro da call. Numa call, quem fala mais perde. Vocês precisam ser as pessoas que vão falar menos na call. O cliente tem que falar mais que vocês. Então essa condução dessa conversa, ela precisa ser uma condução
para extrair do cliente tudo que você precisa para quando você for falar, você falar só coisas que se encaixem com aquilo que ele está procurando e que ele está precisando e que ele acredita. Então ele vai falar tanto que quando você for falar, você vai usar o que ele falou a seu favor. Esse que é o jogo da call. Numa call quem fala mais perde. Se o palestrante fala mais, ele não vai conseguir encaixar isso tão bem quanto poderia, porque não ouviu tudo que poderia do cliente. E o Mauro, ele foi fazendo perguntas aqui para tentar extrair, tentar ajustar a oferta dele. Veja bem, você só vai falar sobre a sua palestra quando o cliente falar tudo. Então, se o cliente começa a call falando, tá bom, me fala aí sobre você, você não vai falar sobre você. Você não vai obedecer ao cliente. Você vai falar, você vai converter a batata quente para o colo dele. Então você vai trazer, ao invés de falar sobre você, perguntas que façam ele falar sobre ele, para que depois você fale sobre você. Tá? Então na call quem fala mais perde. E eu senti falta disso nessa call, tá, Mauro? Eu acredito que talvez vai te ajudar você a entender o que é necessário perguntar numa call. E lá no MBA do palestrante tem uma aula em que eu falo sobre call. E nessa aula eu coloco os questionários, perguntas que precisam ser feitas para o cliente. Então, data do evento, lá, tem um monte de coisa lá que precisa ser implantada. Não vou falar aqui, senão vou dar spoiler para a Cíntia e para o David que vão fazer depois. Né? Então, não vou falar quais são as perguntas. Mas nessa aula tem várias perguntas que servem justamente para você extrair do cliente respostas que vão te ajudar a encaixar sua oferta como se fosse a oferta perfeita para ele. Beleza? Então essa condução é importante. O cliente sempre vai iniciar a call. Ou se ele não iniciar, você inicia. E aí, cliente, tudo bem? Como que você tá? Ah, legal. Uma coisa legal também, colocando parênteses aqui, é vocês pesquisarem não só a empresa, mas o cliente também. Porque imagina, vamos supor que você eu vou colocar um exemplo chulo aqui, vai. Vamos supor que você é corintiano e você pesquisou o Instagram do seu cliente e viu que ele é também. Então, caramba, já começou uma call, pô, nosso time ganhou ontem, né? Que bom. Caramba, como é que esse cara sabe do meu time? Não precisa falar. Só deixa ele com a pulga atrás da orelha, ele tem que se lembrar de você. E essa é uma boa forma de fazer ele se lembrar de você. Se ele perguntar, você fala. Mas se ele não perguntar, deixa aquela pulga lá. É bom que essa pulga me lembra depois que a nossa call finalizar. Tá? Então, pesquisar o cliente também é interessante para a gente criar rapport. O começo da conversa ela é sobre rapport, assim como o professor Francisco falou. Então, essa condução ela é importante para que a call seja uma boa call. Eu vou além. Essa condução ela precifica a sua palestra. Se essa condução ela não for bem feita, a sua palestra muda de preço. Se essa condução for bem feita, essa palestra aumenta o preço. Então, olha só. Seu Media Kit pode ser muito bom. Mini Bill ser muito bom. Mas se você faz uma call e aquilo não for tão bom quanto esses materiais, o preço cai. Essa call é muito importante. Tá bom? Esses são os feedbacks que eu tenho para te dar, Mauro. Então, óbvio que a gente está no cenário aqui de simulação, mas é muito importante a preparação, a geração da primeira impressão. A preparação vai gerar a primeira impressão. Então, o que eu estou vendo na sua câmera me gera uma primeira impressão sobre você. E essa primeira impressão, como a gente viu na nossa mentoria de segunda-feira, ela é difícil de ser mudada. Então, ela precisa colocar muita importância aqui. Criar conexão antes de começar a conversa, escuta ativa, apresentação de solução, depois de escutar. Eu só falo apresentação, depois escutar. E por último, contornar objeções. Beleza? Mas parabéns pelo seu desbravador aqui dessa nossa simulação. O primeiro sempre é mais difícil, não tem jeito. Então, levando em consideração a situação, você mandou bem, Mauro. Mas coloque em prática tudo isso que eu estou falando para você, que isso vai levar a sua call para outro nível. Beleza? Bora lá, agora é o David, né? Bora, David. Boa noite, Lucas. Tudo bem, meu querido? Beleza, você?
que eu mereço. Cara, eu tenho certeza que você já tá satisfeito com o seu Palmeiras pra encontrar o meu Coringão na final do Paulistão, hein, cara? A gente vai bater em vocês. Ah, espero que não. Espero que não. Mas e aí, Lucas? Como que vai? Cara, tenho visto que a Motivação tem reunido no catálogo de vocês os líderes mais renomados do país. Vi que vocês fazem palestras, cara, para grandes empresas, Toyota, Bosch, Walt Disney, enfim, fico muito feliz de estar sendo contactado por vocês. Vamos lá, o que vocês estão buscando para poder manter o nome de vocês no mercado, para estar agregando valor para a marca de vocês, para estar agregando valor para o evento que vocês vão realizar? Legal. David, eu botei vários palestrantes. Você pode me relembrar qual o tema da sua palestra mesmo? Certo. O tema da minha palestra é autorresponsabilidade. Tive o que ele é também. Então, caramba, já começamos a call. Pô, nosso time ganhou ontem, né? E bom, caramba, como é que esse cara sabe? A jornada da conversa. Como essa conversa foi conduzida. É muito importante que vocês entendam que numa call, quem fala mais perde. Anota isso no caderno de vocês. Numa call, quem fala mais perde. Deu certo? Essa é a regra Deu. de ouro da call. E parou a gravação? Numa call, quem fala Parou, mais porque perde. bateu os 40 minutos. Vocês precisam ser as Quer ver, ó? pessoas que vão falar menos na Ele só call. aceitava 40 minutos de gravação? É, só 40. Por quê? Pera aí um pouquinho só. Peraí. Clica de novo. Pastor, o senhor não parou de gravar, não? Não, não parou de gravar, mas lá encerrou.